querido Deus, ajuda-nos pelas misericórdias de Cristo a entregarmos a Tua palavra, não segundo a sabedoria humana, mas segundo a revelação do Espírito Santo, a sabedoria de Deus. Fala, Senhor, aos nossos entendimentos, fala, Senhor, aos nossos corações. E abençoa-nos, e que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu convidaria você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 29. Leremos o versículo de número 10, 11, 12, 13 e 14. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar, a saber, Jerusalém. Eu é que sei que pensamentos tenho para o vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não pensamentos de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas. Quando lemos o livro de Jeremias, lemos diversos juízos. E lendo esse texto, pesou sobre a minha vida uma palavra, como que se descortinando na leitura deste texto em especial. Porque qual é o pensamento do Senhor quando Ele traz juízo? Há tantas pessoas que estão falando em dias como nossos e dizendo: isto é juízo de Deus, aquilo é juízo de Deus, esta ação é castigo do Senhor, aquela outra ação. Mas o que há no coração do Senhor? Porque todo o juízo do Senhor busca nos levar a uma redenção, a um arrependimento, a uma mudança, a uma conversão. A palavra do Senhor nos diz que Deus executa este juízo. Por quê? Porque nos ama. Diz que como o pai que disciplina os filhos. O ato de disciplinar, ele vem em duas formas. A primeira é através de um aviso,
de uma repreensão. A segunda é através de um castigo. Quando nós atendemos à repreensão, o castigo não se faz necessário, porque o objetivo não é castigar. O objetivo é redimir, o objetivo é mudar, o objetivo é converter, o objetivo é transformar. Porque a ação do juízo não é uma ação movida por uma vingança, é uma ação movida por um sentimento de amor. De modo que aqui, quando Deus fala sobre esse juízo que foi sobre o povo de Deus, a saber, o exílio para a Babilônia, a própria destruição de Jerusalém, a destruição do templo por Nabucodonosor, tudo isto Deus diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, e que são pensamentos de paz e não de mal. Eu não desejo o mal, eu desejo a paz. E quando se fala a paz, está se referindo na língua hebraica à bênção mais completa que existe. A paz. Você deve se lembrar que o próprio Senhor Jesus, orientando aos seus discípulos, disse: quando vocês entrarem em uma casa que vos receba, saudai esta casa, ministrai a esta casa a paz do Senhor. Então, essa bênção extraordinária, Deus deseja nos dar. É este o sentimento de Deus, de ministrar a nós a paz. Mesmo havendo juízo, veja, um juízo de 70 anos, mas isto não era um desejo para o mal. Não era um desejo pura e simplesmente para o castigo, era um desejo para o bem, para o benefício. Era um juízo redentor. Era um juízo transformador. E de fato, Israel foi liberto de um problema que antes tinha, a saber, a idolatria. Nunca mais, depois de Babilônia, Israel foi idólatra. Nunca mais. Aquele juízo sarou esse desvio do povo de Israel. Da mesma forma, quando Deus traz qualquer disciplina, qualquer juízo, ou mesmo qualquer castigo sobre as nossas vidas, o que move o coração do Senhor é o amor que Ele tem por nós. A própria palavra diz: até na tua ira, tu te lembras da tua misericórdia. Então, quando o Senhor Jesus, vendo a dureza do coração dos homens, mesmo Ele ministrando, diz a palavra algo muito interessante. Diz que Cristo se indignou. Mas não diz só que se indignou. Diz que Ele se indignou e se compadeceu. Meus irmãos, mesmo no meio da indignação, Ele ainda se compadece de nós. Esta é a intensidade do amor de Deus por cada um de nós. Nós temos que compreender isto. Nós temos que compreender que no meio do juízo
existe misericórdia. Que os pensamentos de Deus não são pensamentos de mal, ou de nos fazer mal, ou de que soframos porque merecemos sofrer. Não, são pensamentos de paz, porque Ele nos ama. E a igreja deve, inspirada nos pensamentos de Deus, tendo a mesma mente de Cristo e tendo em si o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, a igreja deve se manifestar da mesma maneira. Se nós queremos viver o que a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis, como eu posso me irar e não pecar? Eu preciso trazer à minha vida esse domínio próprio. E como funciona o domínio próprio? Ele funciona quando um sentimento, como um sentimento de indignação, que você há de convir juntamente comigo que é um sentimento forte. Ninguém fica indignado levemente. Indignação é um sentimento forte. E como eu posso equilibrar esse sentimento? Com compaixão. Eu trago um outro sentimento, como Cristo tende em vós o mesmo sentir que houve em Cristo, o mesmo sentimento que houve em Cristo. Então, eu me indigno, mas eu trago junto com esta indignação um sentimento que o equilibra. E isto vem pelo domínio próprio, que é fruto ou é um frutificar da ação do Espírito Santo em nossas vidas. É uma das manifestações do fruto do Espírito. Então temos que ser guiados, temos que ser cheios do Espírito Santo. Mas eu quero compartilhar com você uma frase que Deus me deu lendo este texto. Porque aqui está o juízo de Deus, mas juntamente com o juízo de Deus, que se manifesta em amor, como um pai disciplinando o seu filho, mesmo que tenha que açoitar o seu filho, ele o faz tudo em amor. O pai que disciplina o seu filho. Nesse texto, era como se eu ouvisse uma voz falando comigo quando eu li este texto. E eu cheguei a anotar o que Deus impressionou o meu coração. Quando Deus aponta para nós o seu dedo que nos repreende, o seu dedo de juízo, ao mesmo tempo, Ele estende a sua mão de misericórdia. Essa frase encheu o meu coração. Eu comecei a ver no Senhor, até no seu juízo, o seu amor. É interessante que Jonas, tendo sido rebelde, aquele profeta que tomou um caminho contrário do que o caminho que o Senhor lhe pediu, Deus havia dito a Jonas: vá a Nínive, repreende a Nínive, prega em Nínive. Jonas, este profeta toma uma embarcação para Tarsis, vai para outro lado. E então o juízo de Deus o persegue. A repreensão do Senhor aponta em direção a Jonas.
E que nós nos entreguemos à graça de Deus, que nós nos entreguemos às bênçãos de Deus é uma coisa, mas que nós nos entreguemos ao juízo de Deus é uma coisa muito diferente. E Jonas disse: o culpado disso tudo que está acontecendo sou eu. Lancem-me ao mar e tudo acabará. E então os homens, aqueles gentios que estavam naquele navio, se recusaram. Aqueles gentios começaram a lutar para tentar o quê? Salvar a vida de Jonas. Que gente interessante aquela. Não eram religiosos, eram gentios, não tinham uma formação da ética do Velho Testamento, era povo pagão, mas que deram valor a Jonas e quiseram salvá-lo, mas não conseguindo nada, viram que não haveria outra opção. E de fato lançaram o profeta ao mar, e o profeta, digamos, se entregou ao juízo de Deus. E é isso que acontece quando nós nos entregamos ao juízo de Deus. Acabamos encontrando a misericórdia de Deus. Você deve se lembrar que Davi, quando errou, e diz o próprio Davi, agi loucamente, porque Davi havia feito o censo, e Deus então disse a Davi se haveria seca, se os inimigos triunfariam sobre ele, ou se Deus feriria com peste. E Davi então disse: não caia eu nas mãos dos homens, mas sim nas mãos de Deus, porque Deus tem misericórdia e se arrepende do mal. E quem sabe o Senhor retirará a sua mão sobre nós. E o que escolheu então Davi? Não o juízo do homem, mas o juízo de Deus, porque a mão de Deus sempre se estende com misericórdia. Porque Deus é Pai amoroso e que disciplina com amor. E de fato foi o que aconteceu. Veio a praga, aconteceu a praga, o anjo do Senhor ali estava com a espada desembainhada, e quando chegou em Jerusalém, Deus disse ao anjo: detenha-te. E no momento em que deveria ser atingido ali o povo todo de Jerusalém, o anjo se deteve. E foi ali que, orientado pelo Senhor, Davi comprou um campo e ali ofereceu sacrifício ao Senhor, onde depois foi construído o templo de Jerusalém. E diz que logo depois de oferecer o sacrifício, o anjo guarda a sua espada. O anjo do Senhor se deteve, o juízo do Senhor se deteve. Por quê? Porque Deus, sempre que aponta para nós um dedo de juízo, Ele sempre estende a sua mão de misericórdia. Nós precisamos compreender isto. O juízo ou os juízos de Deus vêm para nos despertar para alguma coisa, para que busquemos ao Senhor e o achemos. É interessante quando nós lemos a história, a famosa história de Jacó e de Esaú. A história de Jacó e de Esaú é a história de dois homens,
dois irmãos, gêmeos, nascidos no mesmo dia, criados pelos mesmos pais, mas não poderiam ser mais diferentes fisicamente e de personalidade. A Bíblia diz que buscou Esaú arrependimento com lágrimas e não o achou. Sabe, a história de Jacó e de Esaú é a história de dois homens, onde um não se arrepende e outro se arrepende. E o que não se arrepende não muda, porque sem arrependimento não existe conversão, não existe mudança. E o que se arrepende muda. E tem o que? Conversão, tem mudança. Este é Jacó, que mudou tanto ao ponto de ser chamado Israel. Pelo próprio Deus que o tocou. Um homem que mudou, e mudou inclusive fisicamente, porque começou a mancar. Porque Deus moveu a articulação da sua coxa. Um homem que buscou arrependimento, um homem que se arrependeu de fato. Por quê? Porque se encontrou com o Senhor. E outro homem, que embora buscasse, e muitas vezes eu pensei, por que Esaú buscou e não achou? Que coisa estranha isso. Porque, meus irmãos, o que nos move a um verdadeiro arrependimento? Convicção de erro. Se você não tem convicção de erro, você não tem um arrependimento verdadeiro. Por isso a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Nós temos que ter convicção, convictos. Jacó foi um homem que teve convicção de erro. E por causa disso ele teve arrependimento. E por causa do arrependimento ele teve mudança. Mas e Esaú? O que movia Esaú a arrepender-se? Quando Esaú chega à tenda do seu pai, percebe que não somente ele tinha vendido a sua primogenitura a Jacó, mas que a bênção agora era de Jacó. E Esaú então vê que ele perdera algo. Seu pai, Isaac, era homem, a Bíblia diz, riquíssimo. Naqueles dias, a maior parte da riqueza era dada ao filho primogênito. E então, uma menor parcela era dada ao filho mais novo ou aos demais filhos. E Esaú chega e vê a situação. Jacó sai e vai para as terras de onde viera sua mãe e fica com seu tio Labão. E Esaú permanece com seu pai. Eu não posso afirmar, mas eu posso dizer que talvez uma das coisas que movesse Esaú
a querer o arrependimento, a querer uma mudança, a querer uma transformação, era o fato de que ele estava perdendo a maior parte da herança do seu pai. Se isso de fato era o que movia Esaú, suponhamos, tão somente suponhamos, eu não estou afirmando, eu não posso afirmar, mas eu posso com você raciocinar e supor. Quando Esaú percebe que ele pode tomar conta de toda a fortuna, ele já não tem mais motivo para buscar arrependimento. De modo que o motivo possivelmente equivocado levava Esaú a buscar uma transformação por meio do arrependimento, mas ele não estava convictamente convencido do seu erro. Ele não tinha convencimento que lhe produzisse uma mudança. Cuidado, meus irmãos. Cuidado, porque há muita gente que não sabe aproveitar o momento da disciplina, que é movido por sentimentos equivocados, não por querer agradar a Deus, não por querer ser de fato abençoado por Deus. Jacó sempre valorizou mais a bênção do que a posse. Muitas pessoas confundem ter com bênção. Era o ser que era a bênção. Ser abençoado leva até a ter. Mas ter não leva a ser abençoado. De modo que nós temos que tomar muito cuidado com isso. O momento em que temos de juízo é uma oportunidade tremenda de quê? De buscarmos e acharmos ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes. Esse é o objetivo. Esse foi o objetivo do juízo e continua sendo o objetivo do juízo. Eu ouço desde pequeno que antes do avivamento deve haver juízo. Antes do avivamento deve haver juízo, e juízo sobre a casa de Deus, porque o juízo começa na casa de Deus. Mas por que tem que começar na casa de Deus? Para que haja arrependimento na casa de Deus. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender, se converter e orar, eu dos céus ouvirei as suas orações e eu sararei a sua terra. E aqui diz o quê? Diz: e Deus ouvirá as nossas orações. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso me faz lembrar de um texto no Sermão da Montanha, onde Jesus Cristo nos disse: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Pois todo que busca, todo que pede, recebe. Todo o que busca, encontra. E ao que bate, se lhe é aberta a porta. Sabe, quando você lê esse texto, que em português foi extremamente bem vertido,
do grego para o português. Mas existe um comportamento verbal grego de uma ideia de continuidade. Quando eu digo vejo, eu posso dizer, talvez de uma maneira mais correta, estou vendo. Existe uma continuidade de ver. Então, permita-me te entregar uma coisa interessante sobre esse texto. Pedi e dar-se-vos-á. Pois todo o que continua pedindo, receberá. Buscai e achareis. Porque todo o que continua buscando, encontrará. Batei e abre-se-vos-á. Porque todo o que continua batendo, se lhe é aberta a porta. Você consegue entender o que eu estou querendo dizer? Uma continuidade. A gente que pede, mas se não continua pedindo, não pare de pedir. A gente que busca, mas não continua buscando. Veja, buscou arrependimento e não achou. Em algum momento parou de buscar. Concorda comigo? Então, busque e não pare de buscar até encontrar. Bata. E não pare de bater até abrir. Há uma frase de Billy Graham que diz: ore e não pare de orar até que isto seja natural em sua vida. Até que você e Deus sejam íntimos. Meus irmãos, há muitas pessoas que oram a Deus como quem manda alguma mensagem de WhatsApp. Desculpe a comparação. Mas com Deus você tem que tratar frente a frente. Você tem que buscar falar diante do Senhor e ouvir ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A Bíblia diz: amai ao Senhor de todo o vosso coração. A Bíblia diz: amai ao Senhor de toda a sua alma. A Bíblia diz: amai ao Senhor com todas as suas forças. A Bíblia diz: amai ao Senhor com todo o seu entendimento. Então, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo, mas de todo. Quando não houver nada faltando nessa busca ao Senhor. É por isso que o juízo, seja a repreensão, seja o castigo, chega às nossas vidas. Deus não tem prazer em nos castigar. Eu não sei porque acho que isto vem muito da religiosidade humana, que necessitamos ver um Deus vingativo. Não se esqueça que a vingança pertence ao Senhor, mas que Deus é amor. Deus não é vingança. Não tenha esta visão equivocada do Senhor. E no arrependimento eu tenho que falar a você que o que Deus espera de nós não é que peçamos. Sim, que peçamos com fé,
mas que continuemos a pedir. Não é que busquemos, sim, busquemos com esperança, mas que continuemos a buscar. Não é que venhamos a bater, mas que continuemos a bater, até que seja aberta. Batamos com amor, até que seja aberta a porta. O próprio Senhor, falando à igreja, disse: eis que eu estou à porta, e eu bato continuamente. A ideia é esta: ele bate, se alguém me ouvir e abrir a porta. Nós temos que nos fazer ouvir da parte do Senhor. Temos que nos fazer ouvir por Ele. A grande palavra aqui é essa palavra da busca. Não apenas busque momentaneamente. Busque continuamente. A palavra de Deus nos fala sobre Elias, homem sujeito às mesmas paixões como nós. E a Bíblia diz: mas orava. Orava incessantemente, orava continuamente. E orou, e durante anos não choveu. A ideia não é que ele orou uma vez. A ideia é que ele ficou orando esse tempo todo. Houve uma continuidade de oração. E diz: e orou de novo. E Deus mandou chuva dos céus. Veja que coisa interessante. Ninguém ora tanto que não possa orar um pouco mais. Orou incessantemente e orou de novo. Orou muito e orou um pouco mais. Se você me perguntasse: pastor, como eu posso buscar a Deus? Como diz aqui, de todo o coração. Como eu posso orar dessa maneira? Ore sempre. E depois de orar sempre, ore de novo. E aí você estará começando a orar de todo o seu coração. Aí você estará fazendo isso que eu disse. Estará pedindo e continuando a pedir. Estará buscando e continuando a buscar. Estará batendo e continuando a bater. Não pare, não cesse até ter resultado. Muita gente quer se consagrar, mas faz só em parte. Precisamos nos devotar e nos devotar plenamente. Precisamos buscar e buscar de todo o nosso coração, seguros do quê? Que os pensamentos dele, os pensamentos do Senhor, são de paz. Não são para o nosso mal, são para o nosso bem. Porque Ele nos ama. E aquele que não poupou ao seu próprio Filho, antes por amor a nós o entregou, como não nos dará com Ele, com Jesus, graciosamente, gratuitamente, simplesmente, todas as coisas. Todas as coisas não são as mais importantes, todas as coisas não são quase todas as coisas não são algumas coisas, todas as coisas são todas as coisas.
tudo com Cristo, por meio dele, no nome do Senhor. Amado e querido Deus, nós nos entregamos aqui, pedindo, dá-nos revelação do teu amor, dá-nos revelação, Pai, da tua graça, dá-nos entender que mesmo quando o teu dedo aponta para nós em juízo, a tua mão se estende para nós em misericórdia. Senhor, que nós possamos compreender que o Senhor sempre nos ama, que nós realmente possamos viver o que a palavra diz, nos santificar e prosseguir em nos santificar, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Então, ó Senhor, que nós não interrompamos o desenvolvimento de nossa consagração, dedicação, salvação. Que nós, vindo a pedir, continuemos pedindo. Buscando, continuemos a buscar. Batendo, continuemos a bater. Até que recebamos, até que encontremos, até que a porta seja aberta. Oremos e oremos sem cessar. Senhor, nós te damos graças e bendizemos o teu santo e bendito nome, no nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Eu quero dizer algo de especial a todos que pertencem ao nosso ministério. Eu sei que nós estamos num momento difícil, em meio à pandemia, momento de afastamento, dificuldade para participarmos, para estarmos juntos, porque temos que ter um isolamento e afastamento sociais devido ao contágio. Claro, eu quero incentivá-lo a usar tudo que está ao seu alcance, a guardar o distanciamento necessário, a buscar a higiene correta, usando álcool em gel ou, principalmente, lavando as suas mãos sempre e muito bem lavadas, usando máscara e vacinando-se. Eu mesmo, creio que sexta-feira, pelo calendário de vacinação, deverei estar me vacinando sexta-feira. E quero incentivar a você que você também busque vacinar-se. Não vá atrás dessas coisas, não sei se é seguro. Bem, eu confio no Senhor. Se a Bíblia me afirma que até cobras podem me picar, e eu posso beber coisa mortífera, e não me fazer mal algum, eu confio que o Senhor nos guardará. Essa vacina há de abençoar muitas pessoas. Nós estamos orando para que as vacinas funcionem. Sabemos que ainda são coisas
quase que eu vou dizer que é experimental, é em campo. Mas, meus irmãos, faça tudo o que for necessário. Porém, antes de terminarmos, eu quero dizer uma coisa que o Espírito Santo colocou em meu coração. E quero dizer a todos os membros de nossa igreja, e os que são membros de outros ministérios, que apliquem aos seus ministérios. Todo o corpo tem que mover-se. Se existe uma coisa que você tem que entender, se uma parte do teu corpo não se move, ela atrofia. Se uma parte do teu corpo não se move, ela entrava. Todo o corpo tem que mover-se. Todo o corpo de Cristo tem que mover-se. Todo o corpo ministerial, local, tem que mover-se. Nós não podemos nos mover apenas pela ação de uns poucos. Eu quero dizer, num bom espírito, todos nós temos que nos mover. É assim que a igreja vai se mover, pelo movimento de todos nós. O que você está querendo dizer com isto, pastor? Eu estou querendo dizer que Deus quer usar a todos nós. Você pode orar, você pode participar dos trabalhos da igreja. Há trabalhos para todos. Você pode pregar, você pode ministrar, você pode orar, você pode introduzir as pessoas, você pode recepcionar, você pode trabalhar com crianças, você pode. Todos nós podemos fazer alguma coisa. Quando nós deixamos apenas alguns fazerem alguma coisa, fique, querendo ou não querendo, uns privilegiados, porque trabalhar para Deus é bênção. Mas todos nós, a som, a filmagem, há tanta coisa, algo você pode fazer. Por isso mesmo nós vamos estar variando bastante de pessoas que tomem este púlpito, que preguem, pastores e não pastores, porque a palavra que eu saiba é de Deus. A palavra é de Deus. Por isso nós teremos o grupo de intercessão, fazendo intercessão, teremos o grupo de intercessão se preparando para orar pelas pessoas. Por isso nós vamos cada vez mais dinamizar tudo isto. Então você que faz parte do nosso ministério e que agora está me ouvindo, prepare-se, porque Deus quer te usar. Então todos nós vamos estar sendo usados por Deus. Uma igreja não pode ser puxada por uma só pessoa. Uma igreja se movimenta pela movimentação de todos os seus membros. Você é essencial. Você é importantíssimo. No nome de Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor. Vamos entregar esse culto ao nosso Deus. Vamos pedir ao Senhor que Deus faça uma obra, e você que nos ouve, e você que está presente aqui, entregue-se. Entregue-se ao Senhor. Diga ao Senhor: Senhor, eu me arrependo. Eu quero ser teu. Eu quero te buscar e buscar de todo o meu coração. Isso com jejum, isso com pranto, isso com choro. Eu quero mudar. Eu quero ser transformado de glória em glória.
Aleluia. Labaralabaxetreandrahas. Ora satararraxeteria durabalabaxetreahas. Erga suas mãos aos céus, como quem se entrega. O erguer as mãos é um símbolo de adoração, mas também é um símbolo de rendição. Quando largamos as armas, quando largamos os instrumentos de ataque, de defesa, e nos entregamos, nos rendemos plenamente ao Senhor. Da mesma maneira que erguemos as mãos vazias, nós a invertemos ainda vazias. E são mãos que recebem. São mãos que recebem da parte de Deus. As mesmas mãos que se rendem, aleluia, são as mãos que recebem. São as mãos que doam e são as mãos que ganham. Ele é santo, Ele é fiel e verdadeiro. O Shateria Suriandalabai, o Rabanariandolo Shenele Andalabambaria Dosala, o Rabanarele Candalarushi. Vem, Senhor. Vem, Jesus. Nós nos consagramos ao Senhor de todo o nosso coração. Tantas vezes te buscamos, mas paramos no meio do caminho. A tua palavra diz: como o homem que cavou e cavou e cavou profunda vala e encontrou a rocha. Ele não parou de cavar enquanto não tivesse encontrado a rocha. Ele se dedicou, ele se cansou, ele encontrou. Senhor, nós agora também queremos buscar até encontrar. O la la li ala di andere barra yanos. Alla yendere bachedelo genendolo baia. Você que nos escuta, você que nos ouve agora pela live, e está sentindo o seu coração se mexer. Disse: eu quero me encontrar com Ele, eu quero achá-lo. Ele está diante de você agora. Ele está à distância de um passo da sua pessoa. Talvez você me pergunte: que passo é este? Um passo de fé. Dê um passo de fé em direção a Jesus, e Ele te abraçará. Abraçará você agora. Ele te acolherá e Ele te dirá: filho meu, filha minha. Aleluia. Meus filhos. Dê um passo em direção a Ele
que Ele dará todo um correr em sua direção, como o filho pródigo, que veio caminhando passo a passo, mas quando o pai o viu, não caminhou, correu até ele. Você está caminhando em direção a Deus, mas eu quero te dizer nessa noite, Ele está correndo em sua direção. Receba Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E você, meu amado irmão, você, minha amada irmã, que tem buscado a Deus, que tem desejado experiências com o Senhor, tenha essas experiências. Que se abra ao mundo espiritual, visão aberta, que tenha sonhos, que tenha visões, que tenha revelações, que seja cheio do Espírito Santo, que tenha os dons do Espírito, que seja batizado, recebendo a plenitude do Espírito Santo, que fale em outras línguas, que tenha capacidade de interpretá-las, que tenha profecia, que tenha palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, que tenha fé, discernimento de espíritos, dons de curar e operação de milagres, de maravilhas. Seja cheio do Espírito Santo. Haja liberdade no nosso meio, aleluia. Haja liberdade entre nós, haja liberdade em nossas vidas, haja liberdade em nossas casas, haja liberdade para o Espírito Santo, liberdade para ti. Que venham sinais, que curemos enfermos, que haja operação de maravilhas, de milagres, de prodígios, que os sinais nos sigam, que o cego veja, que o surdo ouça, que o mudo fale, que o aleijado ande, que o leproso seja limpo, que o endemoniado seja liberto, o oprimido igualmente liberto. Abençoe-nos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Ora la bandere c'era l'ondolo e balla yande. Ora sandale andale la chaya. Andale lo sai andala si la saia. L'endere ballo l'andare Santo Deus, Santo Deus, diga ao Senhor, fale a Jesus, muito mais, Senhor, de ti, meu Jesus. Erga suas mãos ao Senhor e a tua voz, a tua palavra, meu alimento. Senhor, nós
Rabadiende Resheteri Andurovia Mama Giro Dolo Variande Lema Maria Dol Teu altar indagarei contigo. Sim, Senhor. Balea Mahalema, Mea Halema, Aderida Sarane. Venha o Senhor agora. Como estás? Como estás? Venha a Deus. Agora, Pai, nós nos entregamos ao Senhor. Pai, meu Pai, diga a Ele, meu Papai. Senhor nosso Deus, que cresçamos no nosso amor, ó Pai, por Ti, buscando-Te de todo o nosso coração. Abençoa a todos, guarda-nos, oh aleluia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a comunhão e consolação no Espírito Santo de Deus sejam com todos e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre, no nome de Jesus. Amém e amém.